Agora a gente fala de saúde. Mais de 13 mil casos de dengue já foram registrados este ano no Amazonas. É praticamente o dobro do ano passado em todo o estado. Mas, ao mesmo tempo, a Fundação de Vigilância em Saúde divulgou outro dado interessante: uma queda vertiginosa nos casos de malária. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, o aumento nos casos de dengue já era esperado. Isso porque o período de chuvas no Amazonas favoreceu o aparecimento de focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. O boletim epidemiológico apontou mais de 13 mil casos em todo o estado do Amazonas, praticamente o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. Em Manaus, foi um pouco mais de 7 mil casos de janeiro a setembro. O que nos chama a atenção esse ano é que as chuvas anteciparam. A gente está com um período chuvoso aí antecipado, o que nos preocupa ainda mais em relação a essa doença, uma vez que o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, ele reproduz em água limpa e parada. Então, com esse aumento de chuva, isso favorece a reprodução desse mosquito. Já no caso da malária, a situação é inversa. Teve uma redução expressiva com uma queda de mais de 40% comparada no mesmo período do ano passado. E esse ano a gente tem uma redução expressiva, embora alguns municípios ainda convivam com o aumento de casos esse ano, né, que vai na contramão da tendência do Estado, e que a gente tem feito um plano de investimento, garantindo insumos e garantindo equipamentos para que as ações de controle, de vigilância e controle sejam executadas da forma mais adequada. Em qualquer das situações, a prevenção ainda é a única alternativa para evitar a proliferação das doenças. E um desses recursos para tentar ajudar a combater os focos dos mosquitos transmissores é o jogo Pega Mosquito, que, segundo seus criadores, levou aproximadamente 4 dias para ficar pronto. E dessa forma, ela vai identificando na casa os itens que ela tem, que ela pode resolver o problema dos focos do mosquito. E no final de tudo, ela tem um resultado baseado no tempo, que é para deixar o jogo dinâmico e incentivar as pessoas a utilizarem, para criar também uma competição. E, além da competição, com certeza o foco do jogo é incentivar as pessoas nas suas residências a se divertir, que é um jogo para a família inteira, né? E, além de tudo, ela pode compartilhar na rede social que ela está ajudando a combater o mosquito. Muito bacana. E hoje a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou em 17 unidades básicas a vacinação antirrábica humana. Desde a década de 80, Manaus não tem registro da raiva humana e animal. E é exatamente para se manter longe da doença que a Censa reforça a importância da prevenção. Se alguém for mordido, deve tomar a vacina imediatamente. Se o animal agressor morrer durante o período de observação, o Centro de Zoonoses deve ser comunicado através do número 3625-2655. Hoje, uma audiência pública na Assembleia Legislativa discutiu um projeto de lei que beneficia e incentiva a produção de alimentos orgânicos no estado. A reunião foi promovida pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Foram discutidos planos e instrumentos para a implantação de políticas públicas voltadas à agroecologia e à produção orgânica no Amazonas, que irão definir o projeto de lei. E para os agricultores é a nossa felicidade, porque vão passar a ter um produto agora, uma lei, em que realmente vão dizer o que é o orgânico, de que forma apresentar esse orgânico, de que forma plantar esse orgânico. E os passos que vão ser dados, não é só a matéria sendo aprovada, sendo feita pela Assembleia, mas a divulgação, o espaço do produto orgânico, de que forma apresentar para a sociedade. Essas medidas podem ajudar pessoas como Raimundo, que há 11 anos produz mais de 32 hortaliças diferentes sem agrotóxicos, principalmente com relação aos incentivos. Nós tínhamos um incentivo a algumas coisas só a nível nacional, né? E agora com essa lei aí, quem sabe se isso daí não vai melhorar bastante, né? Além disso, a criação dessa legislação fortalece esse setor no estado e ainda incentiva a legalização e controle da atividade. A gente tem avançado bastante na certificação e na obtenção, né, na organização dos agricultores para eles terem declarações também de orgânicos. E a gente está trabalhando bastante aqui no estado, que é também orientar esses grupos de agricultores, né, para que eles consigam também se legalizar para estar produzindo orgânico de uma maneira legal. Foram 8 meses de pesquisas e discussões até chegar a essa reunião final. Mas o trabalho não para por aí. Isso porque outros projetos de lei que pretendem regulamentar as atividades do setor primário estão em andamento.
Por exemplo, na pesca artesanal, o que se tem que fazer para a pesca artesanal? A quantidade de frigorífico, a quantidade de fábrica de gelos, as estruturas abandonadas no estado, em Tabatinga, em Santo Antônio do Içá, em Fonte Boa. Nós temos que discutir tanta coisa, mas nós temos que encaixar isso dentro de uma lei. E você já ouviu falar no método Kumon? Ele foi criado por um professor de matemática para ajudar na aprendizagem do filho. E depois disso se espalhou por várias regiões, conquistando muitos alunos pelo diferencial na forma de ensinar. E se você quer saber todas as curiosidades sobre o Kumon, não pode perder o Manhã no Ar desta terça-feira. Quem traz os detalhes para a gente é a Adriane Diniz. Olá, Amanda, boa noite para você e você que está em casa acompanhando a Crítica na TV. Nesta terça-feira, o Manhã no Ar traz no quadro Lição de Casa tudo sobre o Kumon. Você vai saber por que essa metodologia faz com que crianças e adultos aprendam tudo mais rápido. A gente explica tudinho para você, tá imperdível, é a partir das 6 da manhã e eu espero todos vocês. Até lá. Até lá, Adriane. E a procura por presentes no Dia das Crianças foi um pouco melhor que a do ano passado. Os números ainda são tímidos, mas foi o suficiente para deixar os lojistas mais otimistas. Eles esperam um crescimento nas vendas agora para as festas de fim de ano. As vendas do Dia das Crianças desse ano chegaram a 46 milhões de reais. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, o crescimento foi tímido em relação a 2015. Foi muito difícil, mas nós conseguimos atingir 1%. A nossa pesquisa dava em torno de 1,1, 1,2. Só o cenário de ser positivo já começa a dar um ânimo para todo mundo. E nós estamos mostrando àqueles empresários que acreditaram, botaram um pouco mais de pessoas, venderam um pouco mais. Aqueles que chegaram a não contratar ninguém tiveram uma venda mais estável. Mas esse aumento não significa que o consumidor esteja com mais dinheiro no bolso. Pelo contrário. Segundo o presidente da CDLM, houve um esforço para presentear as crianças. E isso deixa o comércio animado, principalmente porque a próxima data com apelo infantil é o Natal. Inclusive, o comércio vai apostar em contratar mais mão de obra. Se nós atingirmos pelo menos 2.500 de 2015, nós já vamos estar satisfeitos. Então, a bandeira número 1 vai ser a colaboração de todos os lojistas de contratar pelo menos uma única pessoa, que isso vai trazer poder aquisitivo, vai girar o dinheiro e com isso talvez todo mundo consiga vender. Principalmente que nós vamos ter um reforço de 13º e a gente atingir algumas metas. Os economistas também já veem o Natal de 2016 mais aquecido que o do ano passado. A gente analisa uma questão de um Natal um pouco igual ou um pouco maior referente ao ano passado. Mas mesmo assim, a previsão mesmo de melhora começa só a partir do ano que vem. Apesar da perspectiva positiva para esse Natal, os economistas alertam aos consumidores que evitem fazer novas dívidas. Muitos vão receber o 13º de forma integral somente agora no mês de novembro, uma vez que muitas empresas não pagaram a primeira parcela no meio do ano. E aí a tendência é que esses consumidores façam compras. Mas o momento deve ser de cautela. E esse dinheiro extra deve ser usado primeiro para pagar as dívidas antigas. Sim. Pague as dívidas que você está tendo, principalmente aquelas de longo prazo. Aí sim, faça uma reorganização financeira, veja quais são todas as despesas para você ter um controle e começar um 2017 melhor financeiramente. Agora é só seguir as dicas. E vamos voltar a ver como é que está a movimentação nas ruas, agora em um outro ponto da cidade. Bom, a gente está vendo imagens agora nesse momento da Avenida Torquato Tapajós, ali no cruzamento com a Max Teixeira, tá? Na Zona Norte. À direita, o trânsito segue em direção ao bairro e à esquerda em direção ao centro. A gente vê que está um pouquinho mais movimentado o fluxo de veículos, agora no sentido da direita, no sentido do bairro, na Torquato Tapajós, mas o trânsito está muito bom nesse momento, nesse cruzamento ali com a Max Teixeira. Você vendo imagens do CIOPS, daqui a pouquinho a gente volta com outras imagens do trânsito para você. E a seguir, os números da pesquisa encomendada pela Rede Calderaro de Comunicação para o segundo turno na capital. E ainda os destaques do esporte da rodada do Barezão no fim de semana. Com a Crítica na TV, volta já.